Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o Elvis Humberto Poleto. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em sua dissertação, Elvis pesquisou o conceito de nação de José Carlos Mariátegui. Esse é o tema do nosso programa. Elvis, então vamos continuar conversando sobre Mariátegui. Qual que foi a importância do exílio dele na Europa para a formação intelectual? Bastante significativa, porque na obra dele ele tem dois momentos da sua vida intelectual que ele mesmo coloca, né? A sua Idade da Pedra, que ele chama de seus escritos juvenis, quando ele era poeta, andava por essa área, e depois ele se define como socialista, já no Peru, pela sua aproximação com a intelectualidade de esquerda peruana, na época, formação socialistas, anarquistas e tal. E ele se envolve com as lutas políticas no Peru, ele como jornalista escrevia, o seu apoio era intelectual, escrevendo artigos e tal. E aí no governo Leguía, que era um governo ditador peruano, chegou e disse, no processo da reforma de Córdoba, da reforma universitária de Córdoba, que teve movimentos em vários países latino-americanos e no Peru também, pelas reformas na universidade peruana e toda a América Latina, ele começa a escrever e apoiar os estudantes, as lutas estudantis, e o governo diz, e também se aproxima do movimento operário peruano, no seu processo de organização do movimento operário peruano, e o governo diz, opa, pode não, rapaz, né? Então, aí ele diz, não, tu te exila. Foi um exílio forçado. Então ele vai forçadamente para a Europa, se ele ficasse ele seria preso, então ele foi para a Europa, e de lá tornou-se correspondente para os jornais peruanos, né? Um jornalista correspondente, e passa 4 anos na Europa. E, obviamente, esse seu exílio forçado na Europa lhe deu uma bagagem de consistência. Primeiro, por estar lá vendo o processo político, o desenrolar do processo político na Europa, que era um momento de grande efervescência na Europa e no mundo, né? Porque nós tínhamos coisas importantes acontecendo naquele momento. Primeiro, o pós-Primeira Guerra, uma conturbação muito grande na Europa, né? Pós-Primeira Guerra, toda a destruição europeia e o processo de reconstituição dos países, a Alemanha dizimada, os conflitos ainda que perduraram por conta do fim da guerra, a cobrança dos espólios e tal, pela França, pela Inglaterra, que foram, em tese, os ganhadores da Primeira Guerra, e o movimento operário naquele processo, a formação da organização do movimento operário na Europa. Na década de entre 10 e 20, nós temos um fato mundial marcante que marca a vida mundial, que é a Revolução de 17 na Rússia, e que isso influencia todo o movimento operário, toda a esquerda, toda a organização social dos trabalhadores. Então ele estava lá nesse contexto de efervescência mesmo. Efervescência total, né? E isso ajuda no seu processo ainda mais de consolidação da sua convicção enquanto socialista. Ele toma contato com intelectuais tipo do porte de Gramsci, Bordiga, ele assiste a fundação do Partido Comunista Italiano, né, que Gramsci, Bordiga e outros intelectuais italianos, do seu rompimento com a social-democracia italiana e a social-democracia europeia, funda o Partido Comunista Italiano. É um período de grande... A maior parte do seu exílio é na Itália, tanto que ele casa com uma italiana, né? E volta para o Peru casado com uma italiana. É um grande período de efervescência na Itália, da organização dos operários de Turim, no norte da Itália, enfim. E ele está lá, ele é testemunha de tudo isso, ele consegue travar contatos com a intelectualidade europeia de outros países, ele viaja, vai à Alemanha, Bélgica, França, ele faz um tour lá e tal, mas ele passa a maior parte na Itália. E vendo tudo isso, escrevendo sobre tudo isso, não só sobre as questões políticas, que é mais importante ressaltar, sobre todos os elementos, por exemplo, cinema, a importância de Chaplin, né? Chaplin, o cinema mudo naquele momento, Chaplin era o grande, né? E é um ícone ainda. Então ele está vendo tanto o processo de efervescência, porque era um processo de efervescência não só político como intelectual, né? Você tem no Brasil a Semana de Arte Moderna, em 20, que é fruto deste contexto de questionamento e tudo mais, e ele tem aí, nesse processo, sua grande formação intelectual e vislumbrando lá, né, tudo isso. Quando volta para o Peru, em 23, já casado e tal, né, ele diz, opa, nós temos que olhar o nosso
nossa realidade aqui. Sem, obviamente, transportar mecanicamente, né, a formulação europeia, que é um pouco da crítica que parte, né, a gente faz em relação aos intelectuais e a própria esquerda latino-americana, e a do Brasil não foi diferente, que importa as teorias e quer implantar a partir de uma realidade lá. Não, ele se apropria daquela teoria, mas ele formula sobre ela e recria, e aí sim ele cria aí a sua obra tem uma grande importância ao ponto de ser tido como original e importante, né? Ele trabalhava como jornalista, né? E ele criou uma revista, a Malta, é isso? Fale um pouco sobre isso. A partir do momento que ele volta, ele precisa, dar voz à sua própria... suas ideias, a sua formulação. E não só dele, mas ele diz, precisamos... Porque antes de ele ir, ele criou uma revista, ele criou um jornal, La Razón. E aí foi fechado, né? Empastelaram lá e tal, porque tinha ideias próprias. Aí ele volta e ele diz, nós precisamos ter um veículo para dar vazão para a intelectualidade peruana, para discutirmos aqui cultura, a arte, a política e tal. E ele cria a Malta. A Malta, na língua quechua, chama-se semeador, ou o mestre, o semeador, aquele que semeia. E ele cria essa revista, a Malta, diz, e no prefácio dessa revista ele já diz, nós estamos aqui criando uma revista, é a ideia dele, junto com o seu irmão principalmente, mas ele chama vários intelectuais que ele tinha relação para ajudar a escrever e tudo mais. E nesses contatos que ele faz na Europa, ele se correspondia com vários intelectuais, Barbusse, Sorio não, mas Barbusse e outros tantos, que escreviam e mandavam para ser reproduzida na Malta. E então a Malta tem este grande significado. E a partir da Malta, ele cria também uma editora e que também dá vazão aos seus escritos e a escritos de outros intelectuais, livros e produção de livros e tudo mais. Então a Malta é uma revista de vanguarda no Peru e tem outras experiências de várias revistas na América Latina e no mundo todo. Obviamente isso era naquele momento, não era a época da internet, obviamente, então era escrito e tinha que imprimir e fazer sair. Então os jornais tinham grande importância, esses tipos de revistas tinham grande importância na época. E Mariátegui também, o único livro dele que é traduzido para o português é esse, né? Os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Por que o brasileiro não tem interesse? Por que Mariátegui não é conhecido no Brasil? Eu levanto algumas hipóteses, assim. Obviamente, Mariátegui, para a parte da intelectualidade das ciências humanas no Brasil, conhece o seu pensamento, obviamente, aqueles que estudam mais o pensamento latino-americano dentro da área das ciências humanas, obviamente, travaram contato com ele. Agora, quem inaugura de fato a vinda com consistência, traduzindo a sua obra, Os 7 Ensaios, foi Florestan Fernandes. A obra, como eu já disse no bloco anterior, Florestan traduziu a obra dos 7 Ensaios em 1974, pela Alfa Ômega, né? E faz um prefácio belíssimo, que ele coloca, olha, o Mariátegui é o nosso filho mais velho, diz o Florestan neste prefácio, né? O cara que pensa o marxismo de forma original na América Latina. E aí, outros intelectuais conhecem a obra tal. Agora, ficou relegado por um grande período de tempo Mariátegui na área de ciências humanas porque não interessava um cara com uma formulação própria. E aí, por vários contextos, eu acho que a universidade brasileira, de uma maneira geral, as ciências humanas de uma maneira geral, ficaram muito voltados para a Europa, né? Claro. A gente fica... E até contra um pensamento marxista. Eles vão lá, ficamos muito olhando para lá, o que diziam os marxistas europeus em relação à América. Não é o caso de Florestan, muito longe disso, não é o caso de Jacob Gorender, não é o caso de outros tantos intelectuais brasileiros, né, na área de pedagogia, Paulo Freire, Milton Santos na área de geografia, esses
têm um pensamento próprio, original, e pensaram a realidade. Darcy Ribeiro, pensar a nossa realidade a partir da nossa realidade. Mas a academia, de modo geral, vive muito de modismos, né, Bianca? Não é diferente aqui na nossa universidade. Vive muito, o que está na moda? Está na moda o intelectual fulano de tal que está na moda. E também isso é um processo que teria que culminar numa discussão mais ou menos dos financiamentos, da formação da intelectualidade depois do golpe de 64, que dizimou muito a intelectualidade, muitos intelectuais viajaram, a Europa, a universidade ficou muito tutelada, o pensamento norte-americano positivista predominou, as agências de fomento, a Ford Foundation, a Henry Parker, e aí, enfim, tem outras questões que eu acho que não... Cara, mas Mariátegui é conhecido agora, enfim, eu tive grandes dificuldades para fazer meu trabalho, porque a única obra era dele, e a obra completa dele, ela é reunida hoje em 2 tomos, mas ela foi publicada ao longo do tempo em pequenos cadernos, pequenos livretos, que a família, que manteve a editora, a sua esposa e depois seus filhos, o Sandro, faziam edições de bolso das suas obras, né? Porque ele publicou 4 livros completos, um deles os 7 ensaios, e os outros eram reuniões dos seus artigos. Tem coisas belíssimas, assim, ele discute só sobre a questão da artística, né? O cinema na Europa na década de 20 e tal, não sei o quê, as artes e tal, tem várias coisas muito importantes, e aí é reunido em várias edições, primeiro populares, e em 1994, quando ele fez 100 anos do seu nascimento, a família publicou 2 grandes tomos da obra completa, então está tudo reunido. Eu tive que importar essa obra, trazê-la do Peru. Porque no Brasil não existia, não tinha. Assim, sabia de gente que tinha um ou outro exemplar, mas eu precisava da obra toda. Sim. Então, em português não tinha, tive que em espanhol, fui fazer até um curso de espanhol, foi bom para mim. Né? Muitas dificuldades, então, nessa dissertação. E foi importante. Foram dificuldades, mas foram bastante interessantes. Sim. Um aspecto é entender que o tema nação não é um tema da moda. Sim. Não era, e talvez agora comece a retomar um pouco, até pela realidade que a gente está vivendo na América, né? Certo, Elvis, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta na sequência.